Bonsoir mes chers amis, comment ça va? J'espère que vous allez tous très très bien. E aí pessoal, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos. E como sabemos, antes de iniciarmos, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar algo? Sobre algum exercício, sobre algo? Não? Só levantar a mãozinha. Tudo va bien? Então tá tudo certo? Ok. Então, bora lá, pessoal. Deixa eu só salvar aqui um arquivo, a gente já inicia. Salvar. Setembro, outubro. E tá aparecendo minha tela aí para vocês? Tá? Bloquinho de notas? Oui, parfait. Então, pessoal, a aula de hoje vai ser bem bacana. O que nós vamos ver? Vocês vão praticar tanto a parte ali do presente comigo, como um pouquinho mais de passé composé, tá bom? Então, inicialmente, eu vou escrever aqui na tela com vocês. Só que antes de eu te deixar aqui a escrita, eu vou te falar, por exemplo, uma determinada frase em português. Você vai pensar nessa frase, tá? Você vai falar aí, tudo bem? Se não conseguir, não tem problema. Você não vai praticar a escrita nesse momento. Qual o objetivo? Após eu ter escrito ali a frase que você vai falar, inicialmente em francês, você já vai colocá-la no passé composé. Então, você vai ter aqui qual? O estímulo de ter a frase ali no presente, colocando-a já no passado. Por exemplo, se eu te falo assim, você quer tomar café comigo? Como que eu digo isso no francês? Então, essa vai ser a nossa primeira. Você quer tomar café comigo? Você já vai falar para mim, aí, diretamente em francês. Então, ó, você quer tomar café comigo? Pode até fazer de olhos fechados. Então, ó, você quer tomar café comigo? Vous voulez prendre du café avec moi? Vous voulez prendre du café avec moi? Então, essa é a primeira. Se você falou isso, perfeito. Se você chegou a falar com a inversão, voulez-vous prendre du café avec moi? Exceptionnel. Sinon, même si vous avez dit est-ce que vous voulez prendre du café avec moi? Super, ok? Então, a primeira qual é, pessoal? Vous voulez prendre du café avec moi? E aí, o que você vai fazer? Utilizando a base, essa frase, ó, você quer tomar café comigo? Como eu te trouxe aqui em português, você irá escrevê-la no passado, ou seja, como que eu digo essa frase aqui, pessoal, em português, no passado? Você quer? Perfeito. Passado, você quis. Então, como que eu vou falar você quis no francês? Esse é o objetivo da gente trabalhar na aula de hoje. Então, mesclar tanto a parte do presente, trazendo ali uma mescla do passado, que é simples. Você faz isso o tempo inteiro no português. Você quis tomar café comigo? Então, para isso, vamos utilizar aqui o auxiliar avoir, ok? Você quis. Vous avez voulu. Então, vamos lá, comigo, 3 vezes. Como é que eu digo você quis em francês? Ou vocês quiseram, lembrando aqui da utilização do vous. Vous avez voulu. Vous avez voulu. Voulu. Então, pronuncia aí. Você quis. Vous avez voulu. Você quis tomar café comigo? Você só pega e replica ali o restante da estrutura. Vous avez voulu prendre du café avec moi? E, logicamente, não deixe de utilizar a entonação do português. Vous avez voulu prendre du café avec moi? Então, bora lá. Roberto. Roberto, comment allez-vous, mon ami? Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, ça va bien? Et toi? Aí, cuidado, ó. Comment allez-vous? Eu já iniciei a estrutura, o nosso primeiro contato, en vous voyant. Ou seja, Ok. fazendo o pronome vous. Então, avec et vous. Vous, vous et vous. Ok. Vamos retomar, vamos fazer novamente. On va faire de nouveau. Bonsoir, mon ami, comment allez-vous? Bonsoir, ça va bien. Et vous? Moi, je vais très très bien, merci beaucoup. Alors, vous avez voulu prendre du café avec moi, par exemple, aujourd'hui? Oui, je vais prendre du café avec vous.
D'accord. Vous avez voulu. Você quis tomar café comigo? Entendeu? Então, a respostinha ela deve estar no mesmo tempo verbal. Sim, eu quis. Não, eu não quis. Porque senão, ó, você quis tomar café? Sim, eu quero. Percebeu que não há um acordo? Então, o quê? Essa perguntinha que eu te fiz, ó. Vous Ok, avez ok. voulu. Achei que fosse de cima, ok. Tá bom? Mas, de qualquer forma, sendo a de cima, perceba o som. Ó, você quer. Vous voulez prendre du café avec moi? Vous voulez. Ici, vous avez voulu. Então, como que eu digo aqui? Você quis? Vous avez voulu. Voilà, c'est ça. D'accord? Vous avez voulu prendre du café avec moi, mon ami? Oui, j'ai voulu prendre du café avec vous. C'est ça. Então, oui, bora lá, pessoal. Eu quis tomar café com você. Eu quis. Como é que vai ser? J'ai voulu. J'ai voulu. Parfait. J'ai voulu. Então, como eu digo novamente, eu quis? J'ai voulu Très bien. Oui, j'ai voulu faire quoi? Fazer o quê? prendre du café C'est ça. Avec qui? avec vous. Avec vous. Percebam, todas as informações, pessoal, já estão na pergunta. O que eu quis? Tomar café. Então, j'ai voulu prendre du café. Com quem? Caso eu estou respondendo ao meu interlocutor. E a pergunta veio através do vous. Então, automaticamente, o tônico qual será? Avec vous. Avec vous. Então, eu estou indo por partes para vocês não ficarem perdidos, não, tipo assim, ter todas as informações de forma que faça sentido, d'accord? Leandro, posso falar? J'ai voulu prendre avec vous. C'est ça. Parfait. Aí esse era o ponto. Já podendo substituir aqui pelos devidos pronomezinhos. Quais são? Nesse caso, a gente vai poder substituir pelo EN. Lá do início, questão ali, no presente, je bois du café, j'en bois. Então, aqui diretamente, oui, j'ai voulu Prendre. en prendre. Avec vous, par exemple, en ajoutant un peu plus d'informação, adicionando informação. Então, eu quis tomar. Então, o EN aqui, pessoal, substituiu o du café. Ça va? Très bien, mon ami. Merci beaucoup, Roberto. Então, vamos lá. C'est parti. La deuxième, a segunda, pessoal. Mesmo esquema. Eu vou te falar aqui em português a frase, você vai pensar nela, tá? Depois eu vou escrever e aí você já vai escrevê-la ou seja, no passé composé. C'est parti. A segunda. Eu preciso estudar com meu pai. Uma frase afirmativa, nem trabalhei nem a perguntinha. Eu preciso estudar com meu pai. Então, o que você vai falar? Você vai falar a frase. Agora eu venho e falo aqui para você, vamos entender se você conseguiu captar a mensagem. Ó, eu preciso estudar com meu pai. J'ai besoin d'étudier avec mon père. Mais natural, aqui eu fui mais pausado. Ó, eu preciso estudar com meu pai. J'ai besoin d'étudier avec mon père. J'ai besoin d'étudier avec mon père. Alors, então agora eu venho e trago para você. O que você vai fazer agora? Eu preciso estudar com meu pai. Essa mesma frase, só que agora no português, no passado. Eu precisei estudar com meu pai. E é isso que você vai conceber aqui comigo. Eu preciso estudar com meu pai. J'ai besoin d'étudier avec mon père. J'ai besoin d'étudier avec mon père. Então, no passé composé, ou seja, no passado aqui, como é que vai ficar? Bora lá. J'ai besoin. Como que eu vou fazer isso, Leandro? Lembrando, eu sempre gosto, até prefiro explicar novamente, porque às vezes tem alguns alunos que ficam meio perdidos na questão do uso do avoir besoin de. Que verbo é esse no infinitivo, pessoal? O que ele significa em português? Eu precisar. Porém, ele é composto de uma... Ele é uma locução verbal. E o que é isso? Só o nome. É um verbo, mais um substantivo e uma preposição. Ah, Leandro, eu não quero saber nada disso, não gosto de gramática, embora alguns gostem, né? Perfeito.
você tem que entender o seguinte. Se é o verbo ter, você vai conjugá-lo. Então, eu tenho necessidade de. Subentendendo, eu preciso. Como que eu digo eu tenho ou eu preciso? Eu tenho já. Dentro do âmbito aqui do precisar, você vem e complementa com o substantivo. Que substantivo é esse? Acabei de te dar a resposta. Eu tenho necessidade de. Então, significa necessidade. Literalmente, a palavra necessidade em francês é essa aqui, ó. Besoin. E aí você termina com o de. Então, eu preciso, j'ai besoin de. Perfeito? Eu tenho necessidade de. Se eu for trazer para o contexto do passado, eu tenho necessidade de algo. Eu, português, eu tive. Então, como que eu digo eu tive no francês? J'ai eu. J'ai eu. Beleza? Fez sentido? Então, agora você complementa com o restante. J'ai eu besoin de. Eu precisei, eu tive necessidade de estudar com meu pai. Bora lá. J'ai eu besoin d'étudier avec mon père. J'ai eu besoin de faire quoi? Precisei fazer o quê? J'ai eu besoin d'étudier avec mon père. Ça va? Jusqu'ici, tudo vai bien? Até aqui, tudo bem, pessoal? Perfeito. O que você vai fazer agora? Já que você entendeu que eu preciso, como é que é mesmo? J'ai besoin de. Eu preciso. Eu precisei é j'ai eu besoin de. Você vai fazer a seguinte pergunta. Quando você precisou? Quando você precisou? Bora lá. Depois a gente adiciona o restante. Quando você precisou? Ir à igreja. Quando você precisou ir à igreja? Quando você precisou ir à igreja. E aí embaixo, português ainda. Quando você quis ir à igreja? Então, vocês vão fazer esses dois exemplos do passado, tá bom? Primeiro, com o verbo avoir besoin de. Segundo, aqui com o verbo querer, tá? Então, alguns minutinhos não, algum tempinho para vocês fazerem. Quem já tiver feito, pode levantar a mão, que aí eu já vejo com você como que ficou a sua. Já fez, Roberto? Roberto a été très malin. Oui, mon ami. On y va. Então, a primeira aqui. Pessoal, olha, se você não fez ainda, não fique me esperando te dar a resposta. Se você espera a resposta, aí você perde o momento de você mesmo concatenar as ideias. Então, tipo assim, você estaria utilizando de uma muleta, sendo que você precisaria botar o pé no chão e forçar o pé naquele momento, ou o músculo ali, entendeu? Como que eu quero dizer? Se você não cria, você não pensa, você não desenvolve, só vendo ali, você estará se enganando, tá? Então, quando você precisou, la première chose, mon ami, c'est parti, Roberto. Quand vous avez eu besoin d'aller aux églises? C'est ça, só que a igreja é masculino ou feminino? Féminin? Feminino? Feminino. Então, o que a gente vai fazer? Ou église, ça va pas. Mesmo que fosse, olha só que interessante. Não estou dizendo que é assim, tá? Só utilizando o exemplo do aluno. Olha, église, mesmo que fosse masculino e caísse aqui, eu não poderia jogar o O. Por quê? Ficaria subentendido uma contração. Eu poderia fazer isso? De modo algum. Então, o que eu faria? Na verdade, vamos lá. Os artigos contraídos. O que é o O? O O, pessoal, é o A plus le, igual no português. Ao, tá? Quando eu digo eu vou à igreja, ele já concorda. O A da preposição já concorda com o artigo que vai formar o A com crase. Então, como é que eu faço isso no francês? À la église. Aqui agora eu posso, então, entrar com a devida elisão. À l'église. Beleza? Faria dessa forma. Ok? D'accord. Então, Roberto, à nouveau, s'il vous plaît. Quand vous avez eu d'aller à l'église? Quand vous avez eu besoin
d'aller à l'église. Deixou Quand ele vous esquecer avez o eu besoin. besoin d'aller à l'église. E aí, ir à igreja. Quando você teve necessidade de ir. Esse de ir, eu vou fazer o quê, Roberto? Não é o D'aller. Chaves aqui não, tá? Não é o isso, não. O apóstrolo, tá? Você vai jogar o d'aller. 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 OK. D'accord? Alors, c'est parti, mes amis. Quand vous avez eu J'ai eu besoin, que d'aller. acabei de falar, de aller, ele vai formar a devida contração. Então, igual o copo d'água. Quand vous avez eu besoin d'aller, où? Aonde mesmo? À l'église. Ça va? Parfait. Ficou claro então, Roberto? Oui. Ok, agora você vai perguntar então para a Rossana, você já trouxe aqui a frase, você vai perguntar para ela. E aí já podem fazer toda a apresentação e interação comme d'habitude. Bonjour, bonsoir si vous voulez, d'accord? C'est parti. Bonsoir, Rossana. Ça va? Bonsoir, Roberto. Je vais bien. Et vous? Ça va bien, merci. Rossana, quand vous avez eu d'aller à l'église? Quand vous avez eu besoin, Quand vous avez eu besoin d'aller à l'église, Rossana? c'est ça. Só cuidado aqui, Roberto, uma observaçãozinha. Can, o can aqui ele sai como se fosse o can de Cancún, tá? Can. Quand? Isso. O Q ele tem som de K, tá? No caso aqui vai encaixar som de C, mas o K é mais preciso, mais forte. Can. Très bien. OK. Ah, De novo? Oui, à nouveau, vas-y. Rossana, quand vous avez eu besoin d'aller à l'église? moi, j'ai besoin d'aller à l'église. Passé composé, j'ai eu. J'ai eu C'est besoin, ça. j'ai eu besoin d'aller à l'église vendredi pour un mariage. Ça va pour un mariage, c'est ça. J'ai eu besoin d'aller à l'église le dernier vendredi. Le Ou dernier même vendredi dernier. Ah, D'accord? Vendredi dernier, tipo na última sexta. vendredi dernier pour Dernier. dernier. Masculino, porque eles todos os dias da semana são masculinos, tá? Então, ó, por isso que fica tipo, igual você colocou. Vendredi dernier. Na última sexta, tá? Então, oui. J'ai eu besoin d'aller à l'église vendredi dernier. Dernier, masculino, é masculino, perceba, ó, dernier. Para ficar feminino, igual cerveja, bière. Aí eu poderia dizer assim, ó, na última semana, la semaine dernière, porque é feminino, aí tudo bem, entendeu? Oui. Dernière, olha, eu abro a pronúncia, dernière. E se não, dernier. A regrinha do ER, ele é mantida, como se eu tivesse em um acento circunflexo. Parler, manger, fumer, dernier. D'accord? Ok. Então, j'ai eu besoin d'aller à l'église vendredi dernier pour un mariage. C'est ça. Ou même à cause d'un mariage. Você pode utilizar por conta de um casamento. À cause de quelque chose. À cause ici de un mariage, n'est-ce pas? Oui. Eu venho e jogo a devida contração. À cause d'un mariage. Por conta de um casamento. Então, por conta de, à cause de. Ça va? Je peux répondre aussi. Peraí. J'ai Vous avez écrit là les structures? eu besoin d'y aller. Je peux répondre. J'ai eu besoin d'y aller. Oui, bien sûr. J'ai eu besoin d'y aller vendredi dernier à cause d'un mariage. Parfait, c'est ça. Jogando já a substituição ali bonitinho. Tá? Felicitação. Você escreveu a frase, Rossana? Não. Não, por isso que você ficou... A questão da escrita, não é que eu quero ser professor Caxias, tem que escrever. Não, pessoal. A escrita, a sinestesia,
ela corrobora em até 10 vezes mais a assimilação de uma informação, de um conteúdo. Então, quando você escreve, automaticamente você está trabalhando aquilo ali de uma forma realmente potencializada. Entendeu? Não quero ser chato quando eu falo escreve, escreve. Não, não. Porque eu sei que o fim valerá a pena. Beleza? Très bien, c'est ça. Bora lá, então. A próxima, pessoal. Merci, Roberto. Merci, Rosana. La prochaine. Terceira aqui. Quando você quis ir à igreja. Então, como é que ficou essa daqui? C'est parti, Tiagão. Quando você quis. Quand vous avez voulu d'y aller à l'église? C'est ça. Só que você colocou um D, d'y aller. D'aller. Non? Quand vous avez voulu aller à l'église. Quando você quis ir à igreja. No vouloir, Tiagão, eu não vou utilizar a preposição. É sempre o verbo direto, tá? Ok. Quand, então bora lá. Você quis. Como é que é mesmo, pessoal? Nós vimos no início da aula. Quand vous avez voulu. Se eu fizer com a inversão, você colocou com a inversão, Tiago? Não. Ah, tá, tranquilo. Porque eu achei que tivesse ouvido ali quand avez-vous, quelque chose comme ça. Que seria outra forma, tá? Então, quand vous avez voulu aller où? Ir aonde, pessoal? À l'église. Tá bien. Tiago, agora pode escolher alguém. Pode fazer aqui para a nossa amiga Beatriz. Demandez-lui. Qu'est-ce qu'elle a voulu aller à l'église, par exemple? Salut Béatrice, bonsoir. Salut, bonsoir. Ça va bien? Bien. Et vous? Je vais bien, merci. Merci. Quand vous avez voulu aller à l'église? Moi, j'ai voulu aller à l'église dernier dimanche parce que je chantais des 3 chansons avec mes amis. Très bien. Très bon. Petite remarque. Attention, só uma observação, Beatriz. Dimanche dernier. D'accord? Dimanche dernier. C'est ça. Et alors, demandez Louis, par exemple. Tiens, et vous, Thiago? Et vous, quand vous avez voulu y aller? Bien. J'ai voulu y aller. J'ai voulu, Thiagão. J'ai voulu, direct. J'ai voulu, c'est vrai, oui. J'ai voulu le mois dernier pour regarder les escritures. Escrituras? Regarder les escritures, olhar as escrituras? Não, escriture. Ah, sculpture. Escriture. Des sculptures. Très bien. J'ai compris. J'avais compris les sculptures. Não esqueça do... D'accord? Sculpture. D'accord. Escriture. Ah, très bien. C'est ça. Pergunta, Bia, se ele gostou. Já fazendo assim, você gostou dela? Já colocando o seu D. Et vous avez aimé? Et vous avez aimé? Ah, eu esqueci o... Vous avez aimé les escritures? Ah, vous avez aimé, né? Também. Só que aí, como é plural, as esculturas, vous les avez aimées? Ah, vous les avez aimés. C'est ça. Très bien. Oui, je les ai aimés beaucoup. Je les ai beaucoup aimés, mon ami. Você vai colocar ele aqui. Isso. E pode fazer uma ligação, tá? Tipo assim, ó. Je les ai beaucoup aimés. Beaucoup aimés. Une écriture. Je les ai beaucoup aimés. C'est ça, eu posso fazer a ligação aqui, ó. Je les ai beaucoup aimés. Ligando o P do beaucoup com o particípio ali, aimer. Ça va? Beaucoup aimés. Très bien. Et vous êtes catholique ou protestant? Je n'ai pas de religion. Je suis seulement intéressé par les sculptures.
Intéressé aux écritures. Intéressé aux écritures. C'est ça, que aí o verbo intéresser, ele tem a regênciazinha do s'intéresser à quelque chose, d'accord? Intéressé à. Oui. Intéressé à. Très bien. Parfait. Et vous avez d'autres questions, mes amis? Mais alguma perguntinha? Non. Non? Félicitations, très bien. Donc, c'est parti. Quand vous avez voulu aller à l'église, tá bom, pessoal? Félicitations, Bia. Merci beaucoup, Tiagão. Merci. Très bien. La prochaine, a próxima aí, pessoal. 1, 2, et maintenant, nous allons avoir la troisième, terceira aí, pessoal. Eu não quero comer com você hoje. Eu não quero comer com você hoje. Eu não quero comer com você hoje. Je ne vais pas manger avec vous aujourd'hui. Vamos fazer as duas, tanto a formal como a informal, tá bom? On va faire la formelle et l'autre, la familière. Je ne vais pas manger avec vous aujourd'hui. Je ne veux pas manger avec toi aujourd'hui. Attention ici. À quoi? Então, cuidado aqui com o quê, pessoal? Avec le tonique, com tônico. Contigo, avec toi. Com você, avec vous. Ou com vocês. Je ne veux pas manger avec vous aujourd'hui. Sinon, avec toi. C'est comme vous voulez. Tá? Toi informal e o vous formal. Agora, no passé composé, como é que vai ficar, pessoal? Nós vamos fazer duas, tá? A primeira, você já sabe, ó. Je ne vais pas manger avec vous aujourd'hui. Eu não quero comer com você. Perfeito. Eu não quis. Eu não quis. E depois você vai colocar eu não comi. Tá? Então, a primeira que todo mundo vai fazer é essa daqui. Eu não quis e o restante da frase. Ça va? Hoje. E a próxima, você vai fazer assim. Eu não comi com você hoje. Eu não comi com você hoje. Ok? C'est parti. Si vous avez fini votre exercice, vous avez juste besoin de lever la main, de lever votre main. Bien, ça va? Vous l'avez fini? Então, mesmo esquema, pessoal. Eu não quis comer. Eu não comi. D'accord? Oui, oui, Rosana? Estou em dúvida, mas vamos lá. C'est parti. Je ne vais pas... É passado, né? Peraí. Uhum. Je ne vais pas manger Calma. avec... Então, rapidinho. O que nós estamos dizendo aqui, Rosana? O que significa isso em português? Eu não quis... Aqui. Je ne vais pas... Eu não quero comer com você. Perfeito. Então, como é que eu digo o que está aqui mesmo? Eu não quero comer com você hoje. Perfeito. Eu não quero. Eu não quis. Je ne vais pas. Je n'ai pas Peraí. Eu não quis. voulu. É. Ok? Eu não quis. Então, Oui. receita de bolo. Oui. A negação, pessoal, no passé composé, você vai levar em conta a mesma coisa de afirmativas e negativas. Rapidinho, tá? Então, rapidão, Sana. Então, mesmo objetivo. Afirmação, negação, uma pergunta. Perfeito. Eu quis. Eu quis, como que eu digo? J'ai voulu. J'ai voulu, se vous voulez, ok? Eu quis, j'ai voulu. Por quê? O passé composé, ele vem por meio do verbozinho auxiliar, que aqui teremos o avoir, que é sempre o avoir ou être, tá bom?
esses dois verbos no presente mais o particípio. Então, j'ai voulu, eu quis. Eu não quis, a negação ela vai ser aqui, ó. Você vai negar o verbo auxiliar. Pronome, ne, verbo conjugado e o pas. Opa, vogal com vogal, você trabalha a contração. Então, eu não quis, je n'ai pas voulu. D'accord? Je n'ai pas voulu. Rosana, como que eu digo eu não quis? E você aí de casa também comigo? Je n'ai pas voulu. Voilà, je n'ai pas voulu. Sempre, Leandro, sim, a negação ela sempre vai estar, ela vai girar em torno do verbo auxiliar. Ele é a vedette. Ele é a estrela. C'est lui la vedette. Sempre? Oui? Se eu disser aqui, já vamos lá, ó, eu não comi. Je n'ai pas Mesmo mangé. processo. Eu comi. Entendeu, Rosana? Eu comi, Je n'ai pas mangé. j'ai Ah, eu mangé. comi. Eu comi. Ah, legal, estou afirmando. Como que eu digo então, pessoal? Eu comi, j'ai mangé, j'ai mangé. Perfeito. Eu não comi, je n'ai pas, e você entra agora com o manger. Você só troca o particípio. Então, ó, eu não comi, je n'ai pas mangé. D'accord? Que ça. Alors, c'est parti, Rosana. La première. Então, eu não quis comer com você hoje. Não quis. Je n'ai pas voulu manger avec vous aujourd'hui. E pourquoi pas? Parce que je n'ai pas faim. Só que aí, ó, por que você Je- não quis comer comigo? Porque eu não Parce estava com fome, entendeu? Parce que je n'ai pas de faim. Je n'ai pas eu faim. Ou seja, eu não tive fome. Parce que je n'ai pas Je n'ai pas eu de faim. faim. Porque eu não tive fome. D'accord? Eu não tive. Então, se eu digo eu tive, j'ai eu, né? Eu não tive, je n'ai pas eu. Je n'ai pas eu. Comme ça. Eu não tive fome. Ok? E aqui, pessoal, é o verbo avoir, só que na negação. Da mesma forma que nós fizemos aqui, utilizando qual contexto? No precisar. Por quê? Porque quando você utiliza o verbo precisar, ele é uma locução verbal onde você tem o verbo ter. Então, eu preciso, j'ai besoin de. Eu precisei, j'ai eu besoin de. Eu tive necessidade. Tá bom? Por isso que ficou. Oi, Lari. Oi, Leandro. Eu respondi assim, eu acho que ficou errado, então. Parce que j'ai voulu manger avec mon frère. Isso é correto. Porque eu quis, você trouxe outro exemplo, porque eu quis comer com meu irmão. Tipo assim, eu não quis comer com você, eu quis comer com meu irmão. Certinho. Félicitations. Parce que j'ai voulu manger avec mon frère. Très bien. D'accord? Tá. Parfait. Au plaisir. Oi, Martha. Bonsoir, mon ami. Bonsoir, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous? Ça fait plaisir de Merci, vous bien, voir là. bien. Ainda nessa última frase, e se eu quisesse colocar, eu não vou almoçar, não fui comer com você porque eu não quis. Pode ser. Só que aí Mas eu seria- não fui, por Como é que exemplo, seria ó, eu voulu? pode sim. Só que aí o que teríamos que modificar? Ó, eu não fui comer com você porque eu não quis. Então, ó, deixa eu escrever aqui a estrutura da Marta. Então, ó, eu não fui. Eu não Eu fui não fui comer com E? você porque eu porque não quis. eu não quis. Então, vamos lá, pessoal. Façamos juntos essa daqui. Antes de eu dizer aqui o eu não fui, como que vai ser a criação desse passado? De qual verbo? Então, vamos lá. Vou fazer com vocês bonitinho. Vamos desenvolver tudo aqui juntinhos. Então, aqui eu vou utilizar qual verbo? O verbo ir. Porque eu estou conjugando ir, ok? Aller. Beleza? Então, agora,
que eu vou fazer? Como que a gente identifica? Como que eu tenho o particípio? Dos verbos com terminação em ER é a coisa mais simples. Você só tira o R e adiciona um acento agudo. Só isso. Aller. Perfeito? Aller. Só que aqui, como nós vamos utilizar o auxiliar être, nós teremos que fazer a concordância desse particípio, ou seja, desse aller, tá? Com relação ao gênero, masculino, feminino, singular, plural. Então, ainda posso ter aqui um S, porque eu posso falar vocês foram, nós fomos, tá? Beleza. Então, agora vamos conjugar o être. Vou fazer um por um. Eu fui, tu fostes, ele foi, ela foi, nós fomos, vocês foram, eles foram, elas foram. Bora lá. Eu fui. Je suis allé. Então, eu conjuguei aqui o être, porque ele é o auxiliar do verbo aller. O próprio nome já diz, ó, passé composé, passado composto, ou composto do verbo avoir no presente ou do être, igual eu acabei de colocar. Je suis allé significa eu fui, ok? Até aqui, tudo bem? Só que, por meio da escrita, pessoal, eu consigo discernir se se trata da escrita de um homem ou de uma mulher, ou se é plural ou singular. Olha que interessante. Porque eu estarei utilizando o être aqui como auxiliar. Então, o que eu disse? Eu tenho que concordar o particípio levando em conta o gênero. Se a Marta falar assim, ó, eu não fui comer com você porque eu não fui. Eu não fui. Ali ela vai falar isso aqui, ó. Je suis allé. Eu adiciono mais um E. Então, eu adiciono um E. Isso aqui te dá o sentido de eu fui feminino. Feminino. Sou eu que estou escrevendo. Eu mandei uma mensagem, por exemplo, para a Bia. Bia, eu fui à escola. Je suis allé à l'école. Eu vou escrever dessa forma. E aqui eu caracterizo o quê? O singular masculino. Até aqui tudo bem? Perfeito. Então, vamos lá. Tu es allé. Tu es allé. D'accord? Comme ça. Se eu falar assim, pessoal, eu estou me referindo a uma pessoa do gênero masculino. Estou falando para o Roberto. Roberto, tu es allé au travail aujourd'hui? Você foi ao trabalho hoje? Eu mando uma mensagem dessa forma. Se eu quero falar com a Rossana aqui, Rossana, e mando uma mensagem, eu vou escrever dessa forma. Vou adicionar o E. Aqui, opa, estou tratando com alguém do gênero feminino no singular, segunda pessoa. Beleza? Bora lá. Ele foi, ela foi. Perceba que eu estou conjugando o verbo être no presente. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Verbo être au présent. Ele foi. Il est allé. Il est allé. E eu faço uma liaison aqui. Il est allé. Ela foi. Elle est allée. E eu já adiciono o segundo E. Por quê? Terceira pessoa do singular. Ela. Singular, beleza? Só que é feminino, então eu adiciono o E. Ok? Tranquilo? Mas tem diferença na pronúncia? Não, é a mesma coisa. Isso é uma forma de você entender tanto a parte da escrita como, quando a gente pronuncia tudo a mesma coisa. Ó, ale, ale, ale. Mesmo tendo outro E, é som de ale. Não mexo, não modifica. Tá bom? Nous sommes, que é o quê? O être, nós somos, nós estamos. E agora eu entro com o particípio. E aí, quando eu entro com o particípio, pessoal, isso aqui já virou o quê? Nós fomos. Então, como eu digo nós fomos, nous sommes allés. Nous sommes allés. Eu vou fazer uma leitura, vou fazer uma releitura com vocês, mas de antemão, vamos lá. Ó. Nós fomos, nous sommes allés. Lembra que eu disse que eu tenho que fazer a concordância do particípiozinho? Nós fomos. Isso aqui te traz o conceito, o contexto de nós masculino. Apenas homens ou várias mulheres e um homem. Pronto, a gente vai generalizar como fazemos em português. Agora imagine que haja apenas mulheres. Nós fomos ao cinema, só mulheres. Um grupo de 50 mulheres. Nós somos allés ao cinema. A mesma pronúncia, porém, através da escrita eu já consigo saber se é masculino ou feminino. Se se trata do plural,
e coisa e tal. Tudo bem? Vamos lá, então. Como é que eu digo nós fomos? Nous sommes allés. Nous sommes allés. Já fazendo a ligação aqui do S com o aller. Nous sommes allés. Beleza? Você foi, vocês foram. Vous êtes. Conjugando o être, correto? Se você está. Opa, você foi. Vous êtes allés. Estou me referindo a apenas uma pessoa de forma educada. O senhor foi. Agora eu quero falar para a Marta. Marta, você foi. Eu venho e adiciono o E. D'accord? Pronto, você foi. Estou me referindo a ela, interlocutora do gênero feminino. A senhora foi. Perfeito. Agora imagine que eu esteja falando para todos os homens que estão assistindo aqui a aula. Vocês foram. Eu venho só para os homens, eu tiro o E. Tá lendo, mas a pronúncia vai ser a mesma? Vai ser a mesma. Tanto para o feminino, singular, tanto para o feminino aqui, se fosse no plural, como estava, tanto para o masculino, tanto faz. Tudo a mesma pronúncia. Isso aqui é uma forma de você já entender a forma, como escrever corretamente e não cair aí em armadilha, que é simples. Vous êtes allés. Não? Vocês foram, só os homens. Feminino. Meninas, vocês foram ao cinema. Alors, les filles, vous êtes allées au cinéma. Vous êtes allés au cinéma? Comme ça. D'accord? C'est parti, les amis. Até aqui, tudo bem? Alguma dúvida? Se vous avez des doutes, n'hésitez surtout pas à me les dire. Attendez, só terminando aqui agora a última. Eles foram. Ils sont allés. Tá certo aqui, pessoal? Não, né? Por quê? Eu tenho que fazer a concordância do particípio com relação ao gênero, né? Masculino e feminino, e o número, singular e plural. Então, se eu deixo assim, só com esse aller, caracteriza masculino. Mas caracteriza também e plural, porque eu estou falando, ó, eles. Eles, então, o que eu faço? Eu adiciono S. Eles foram, ils sont allés. Ils sont allés. Elas foram. Attention. Ils sont allés. D'accord? Eu ligo o Tzinho aqui do som com o particípio. Ils sont allés. Elas foram. Eles sont allés. Tá certo, pessoal? Como é que vai ficar o correto aqui, então? Está caracterizando singular ou plural? Plural. Perfeito, já tem um S aqui. Agora, eu preciso caracterizar de forma feminina, porque é elas, correto? Como que eu faço? On va ajouter la lettre E. Então, vamos adicionar o E. Elas foram. Elles sont allées. Elles sont allées. Ok? Très bien. Então, agora vamos lá. Passando o verbo aller, o verbo ir no passé composé, ou seja, eu fui, je suis allé. Eu fui, je suis allé. Tu fostes, você foi. D'accord? Como é que vai ser? Tu es allé. Tu es allé. D'accord? Ele foi. Il est allé. Ela foi. Elle est allée. Nós fomos. Nous sommes allés. Nous sommes allés. Você foi. Vocês foram. Vous êtes allés. Vous êtes. Então, nós teremos o quê? Olha que interessante. Uma ligação dupla. Une double liaison. D'accord? Vous êtes. E aí eu já ligo o S daqui do être com o aller. Então vai ficar o quê? Vous êtes allés. Ça va? Ils sont allés. Eles foram. Ils sont allés. Elas foram. Elles sont allées. Elles sont allées. Ok? Então, para fecharmos aqui, ó, eu não fui comer com você porque eu não quis. A negação no passé composé, ela vai em torno do verbo auxiliar, correto? Correto. Então, como que eu digo eu fui? Je suis allé. Você, menina, você vai adicionar o E, sabendo. Tem que concordar. Então, eu estou fazendo como se fosse o meu. Marta, você vai colocar duplo E aí também, tá bom? Então, o meu aqui, eu fui. Je suis allé.
Eu não fui, pessoal. Como é que eu vou falar? Lembre-se, a negação ela vai em torno do auxiliar. Sempre, sempre, Leandro. Sim. Je, então pronome, ne, verbo auxiliar e o pas. Eu não fui. Je ne suis pas allé. Je ne suis pas allé. Je ne suis pas allé. D'accord? Então, como é que eu digo eu não fui? Como, pessoal? Je ne suis pas allé. Très bien. Eu não fui. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu não fui comer. Vai estar no infinitivo. Je ne suis pas allé manger avec vous. Então, aqui podemos utilizar tanto o vous, como se for ali, você estiver utilizando o tu, avec toi, d'accord? Je ne suis pas allé manger avec vous. Por quê? Como é que é por quê mesmo? Parce que. Parce que. Eu não quis. Só que antes de você entrar no âmbito do eu não quis, como é que eu digo eu quis? Eu quis. J'ai voulu. Ok, eu quis, j'ai voulu. Eu não quis. Receitinha de bolo, je n'ai pas. Então, a negação sempre fechando o verbo auxiliar. Je n'ai pas. Opa, vogal com vogal, bonitinho. Bum. Então, eu não quis, parce que je n'ai pas voulu. Très simple et pratique. D'accord? Ficou claro, pessoal? Vamos lá. Marta, est-ce que je vous ai bien répondu? Te respondi o que você queria? Merci. Ficou claro? Mas eu gostaria de pedir desculpas, porque, na verdade, professor, a primeira pergunta que foi feita foi assim, eu não quero comer com você hoje, não é? E eu me distraí na formulação da questão, colocando logo para o senhor qual que Ou eu seria a não resposta. fui. Eu não fui, me Mas não tem desculpe. problema. Mas, de toda Não, que forma, isso. foi ótimo. Não, não, não. Ficou Tá? ótimo, porque olha só que interessante. Eu vos fiz pensar. Então, do que era para ser uma coisa tão ali já mais simples, eu quis, j'ai voulu, eu não quis, je n'ai pas voulu. Você já trouxe o quê? Eu fui, je suis allé. Eu não fui, je ne suis pas allé. Percebam o que é o objetivo. Vocês entenderam a estrutura? Uma vez que você captou, você consegue já criá-la da sua forma. Então, eu posso chegar e falar assim, ó, eu não fui trabalhar hoje, sei lá, porque eu fico em casa. Eu não fui trabalhar. Como é que eu fui? Je suis allé. Eu não fui. Je ne suis pas allé. O que eu não fui fazer? Eu não fui trabalhar? Você vai trocar aqui o verbo no infinitivo. Je ne suis pas allé travailler parce que... Nananana. Então, esse é o objetivo. Entendeu a estrutura? Você consegue desenvolvê-la depois sozinho. Parabéns, Marta. Felicitações, mon ami. Merci, professor. Merci. E aí, rapidinho, Marta, como você já trouxe a questão, vamos praticar aqui com os outros alunos. Ó, eu não fui comer com você porque eu não quis. E aproveitando. Então, je ne suis pas allé manger avec vous parce que je n'ai pas voulu. Eu não quis comer com você porque eu não quis. Eu não fui comer com você porque Isso, eu não fui. Très bien. Je ne suis pas allé manger avec vous parce que je n'ai pas voulu. Excellent, félicitations, très bien. Estou gostando de ver, hein, Marta? Em pouco tempo você já está evoluindo bastante. Porque não tem... Estou sofrendo muito. O nosso cérebro, pessoal, seja de uma criança, seja de uma pessoa com, vamos dizer, com todo respeito, Marco, mais idade, né? Ele trabalha da mesma forma. O processo cognitivo é esse, assimilação e acomodação. Você consegue desenvolver a neuroplasticidade para o resto da vida, até o nosso último suspiro, porque o cérebro ele sempre estará criando, desformulando e formando novas conexões neuronais. São as pontes, né? São os nossos sinapses. Très bien, felicitação, Marta. Gostei de ver, hein? E uma vez que entende a questão ali do uso do português, não facilita muito a nossa vida, Marta? Muito, 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 muito. Facilita muito. Que e bom. Principalmente porque a língua portuguesa ela é muito rica, né? Você pode brincar, né, com as palavras e, às vezes, até você cria algumas expectativas em relação à pergunta a partir
da resposta, né? Do diálogo, isso é muito interessante. Muito Sim, com obrigada, certeza. professor. Eu que agradeço, é um grande prazer. Você me dá cada vez mais força de estar aqui com vocês. Parabéns, Marco. Estou muito feliz. Estou falando assim, pessoal, porque às vezes tem pessoas muito mais jovens que arrumam desculpas, arrumam formas de, às vezes, não realmente sentar e ter o comprometimento de colocar a mão na massa. É mais fácil? Claro, é mais fácil. Só que envolve, não existe fórmula mágica. Qual é a fórmula mágica? Botar o bumbum na cadeira e estudar. Tem uma forma. Tem, não tem outra. Tem como a gente ficar rico sem trabalhar? Não. Tem como aprender francês sem estudar? Não. Tem como facilitar o processo. Aprender mais em menos tempo. Tá bom? Très bien. Bora lá, Bia, c'est parti. Quel est votre doute, mon ami? A minha dúvida é porque, assim, a gente estava usando a estrutura Je ne suis pas allé, e eu fiquei na dúvida se eu também poderia usar Je n'ai pas été. Aí não, porque o que é o Muda. gênero? Sim, vamos lá, eu vou te explicar. Quando você utiliza, o que ela me perguntou, pessoal? Vocês vão entender. Por que eu gosto das aulas ao vivo? É por isso, que a dúvida de um aluno, ela corrobora para os outros, com relação aos outros, tá? Ela me perguntou o seguinte, Leandro, se eu tivesse utilizado assim, je n'ai pas été. Sei que você está vendo um monte de vogal e coisa e tal, mas calma, vou te explicar tudo, bom? Quando a gente utiliza o verbo être, pessoal, o que é o être no francês? Eles são dois, ele é um verbo acaba sendo dois. Quais dois? Quais? É o verbo ser e o verbo estar. Então, quando a gente conjuga o être no francês, você tem, por que você tem? Você deve trabalhar as duas informações. No português eu tenho o verbo ser para dizer eu sou. E eu tenho o verbo estar para dizer eu estou. No francês só tem um. Se você foca apenas um verbo, por exemplo, eu sou. Aí o aluno fala je suis. Aí eu chego para ele e falo eu estou. Ele deixou a mente dele focada apenas em ser je suis, sendo que significa os dois. Então, leve isso para o resto da sua vida. Eu sou, eu estou, je suis. Beleza? Então, como eu digo eu sou, estou, pessoal? Como é que é? Je suis. Perfeito. Então, vou deixar aqui. Eu sou, vou deixar em maiúscula, tá? Eu estou sempre trabalhando os dois contextos. Então, novamente, como é que eu digo eu sou, estou, pessoal, em francês? Je suis. Você vai pensar consigo aí. Eu sou, je suis. Eu estou, je suis. Pronto. Agora vamos lá. Quando eu disser no passado, qual é o passado de eu sou? Português. Para, sai. Vamos lá, em português. Você não tem que saber, o pretérito perfeito, não, nada disso. Você tem que lembrar, ó. A correspondência dos verbos no francês para com o português são as mesmas. Eu sou, eu estou. Eu fui, eu estive. Só isso. Você só tem que saber que no passado o verbo ser, eu estive, perdão. Eu fui, tá? Então, je suis, seguindo a ordem. Passado de eu sou, eu fui. Ou passado do verbo estar, que aqui no presente eu estou. Você sabe, eu estive, eu estive. Pronto. Aqui que era o que ela acabou de perguntar. Leandro, no contexto dali da Marta, eu poderia utilizar aqui o eu fui, sendo aqui o je suis. Só que, na verdade, aqui não é o je suis. Se é eu fui, j'ai été. Então, eu fui, eu estive, j'ai été. Acabei falando errado ali o je suis. Excusez-moi, les amis. Então, eu fui, eu estive, j'ai été. E essa foi a pergunta dela. Leandro, eu poderia ter utilizado j'ai été, eu fui, no contexto de aqui eu não fui? Não, não poderia, Bia. Por quê? O eu fui aqui, j'ai été, é do verbo ser. Não há deslocamento. O deslocamento ali, ele veio por conta do verbo ir. Que aí no passado, eu fui. Então, há o quê? São palavras com uma mesma, vamos dizer, eu fui do verbo ser. E no outro, je suis allé, eu fui do verbo ir. Houve o deslocamento, só que aqui na negação.
Entendeu? Uhum. Ça va? Merci. Beleza, pessoal? Então, por isso que eu já trouxe toda a explicação do que ela me perguntou, porque aí você já fica ciente também aqui da questão. Oi, Bruna. Se já était, também serviria para eu era, né? Não. Não. Aí, vamos lá. Ótima pergunta, que é normal que o aluno se confunda. Por quê? Bora lá. Vou fazendo as perguntas e vocês vão entendendo, porque as respostas já são inerentes a cada um de vocês. Se eu só te dou a resposta, você vai falar, legal, é isso. Não, não é. Uma vez que você pensa e você internaliza a informação, ela é sua, você aprendeu. É a diferença entre sentir que está aprendendo e realmente aprender. Eu era muito ruim em cálculo. Aula de física, coisa e tal, eu tinha a sensação, às vezes, que estava aprendendo. O professor passando um monte de fórmula, coisa. Chegava em casa, ia fazer sozinho, tinha um problema ali, às vezes, de acertar, de dar o mesmo número. Chegava ali na hora, eu não tinha aprendido. Então, aqui é a mesma coisa. Observe. Que tempo verbal é esse aqui, pessoal? Quando eu digo tempo, é presente, passado ou futuro. Você vai pensar aqui em português, ó. Eu sou ou estou. Presente desses dois verbos. Eu fui ou estive. Que tempo é esse aqui, pessoal? Esse é o passado. Eu fui, eu estive, eu comi, eu bebi. No mesmo padrão. Eu pensei, eu falei, eu trabalhei. O que você me perguntou, Bruna? Poxa, o GET pode ser eu estava? Não, porque agora é que nós entraríamos no imperfeito. E como que eu diria eu estava? Que é aqui o ser, no imperfeito, que vai entrar agora. E eu estava. Você vai falar isso aqui. J'étais. J'étais. Então, todas as vezes que você quiser falar eu estava, ou eu era, ou eu era, ou eu estava, j'étais. Ficou claro? Eu estava. E isso é um erro muito comum dos alunos, por não entenderem, por não conseguirem conceber a correspondência do português para o francês. Uma vez que você entende que o être é o ser e estar. Ah, legal. Presente, eu sou, estou. Passado, eu fui, eu estive. Imperfeito, que é o imparfait agora. Eu estava, eu era. Correto? Só que deixa eu deixar aqui. Na mesma ordem dos verbos. Entendeu, Bruna? Sim, agora ficou claro, professor. Oi? Agora ficou claro. Ficou Obrigada. claro? Isso. Porque Sim. normalmente a gente não consegue conceber, tipo, a gente não tem parâmetros. O cérebro ele vai procurar o que é isso aqui no francês, no caso, no português. Se você não souber, ele vai devagar, ele vai linkar a informação com algo em português, só que às vezes que não estará correto. Uhum. Sim, sim. Tá bom? Obrigada, viu? O plaisir. Oi, Paulão. Comment allez-vous? Ça va, professor. Professor, Oi. francês eu não sei, mas em português, fui é o passado do verbo ir. E sempre será. Sim. E E qual é o passado do verbo ser? era. E sempre será. Calma. Eu era é o imperfeito do verbo ser. Imperfeito, passado. Imperfeito. Pretérito imperfeito, pretérito perfeito. Vamos lá. Pretérito perfeito do verbo ser. Não, o pretérito perfeito do verbo ser é o passado, que a gente vai ser o passé composé. Eu fui. Imperfeito é o pretérito imperfeito. Não, pretérito perfeito é eu era. Pode procurar. Eu era. Pode procurar na gramática. Quando eu digo assim, ó, por exemplo, o verbo comer. Eu comi. Que tempo é esse no português? É o passado. Eu comi. Mas qual passado? Pretérito perfeito. Então, você acabou de falar. Se fosse pretérito perfeito, vamos lá. Como você disse que no início o eu era do verbo ser, aqui eu teria que dizer eu comia, não? Eu comia já é imperfeito. Correto. Foi o que eu falei. O pretérito perfeito é o passado. Eu fui, eu estive. Eu pensei, eu comi, eu bebi. Imperfeito, pretérito imperfeito,
Eu falava, eu comia, eu bebia, eu trabalhava, eu pensava, eu era, eu estava. Entendeu? Acho que você se confundiu na nomenclatura ali, no caso. Olha, tá bom, mas... Não, o que eu quero dizer, o que você está dizendo é pretérito perfeito é o nosso passado. Eu falei. Não é isso? Eu falei, é o passado. Então, pretérito perfeito, é o passé Eu composé. Agora, vamos aqui, ó. Isso aqui é o que eu estou dizendo. Quando você chega para mim e fala, ó, eu era é pretérito perfeito, não há congruência na informação que você está me dizendo, porque isso aqui é pretérito imperfeito. Captou a minha mensagem? Estou meio confuso, mas tudo bem, vai. Não, o que eu quero dizer é porque é o seguinte, você internalizou, você tem a informação correta. Você falou para mim, ó, eu comia pretérito perfeito. Eu comi. E como é que eu vou falar eu comia? Que vai ser aqui, ó, no imperfeito. Só que eu te trouxe aqui com o verbo ser. Vou fazer com comer, para você entender. Eu como, je mange. Eu comi, j'ai mangé. Eu comi, pretérito perfeito. Tá, entendi, tá. Pretérito imperfeito. Ou posso falar só imperfeito? Ou no francês, imparfait? Claro. Eu comia. Semelhantemente, eu era, eu estava. Então, não houve erro aqui na questão da minha explicação. Porque estou concordando com o que você disse. Só que ali você mistura, você se confundiu. Eu era trazendo para o pretérito perfeito, que é o eu fui e eu estive. Entendeu? E o passado do verbo ir? Aí, vamos lá. Você tem a resposta, ó. Vamos ir. Perceba que eu vou fazer a mesma coisa. Vamos lá. Verbo ir, deslocamento. Eu vou. Bora lá. Eu vou. Eu já sei francês. Não é fui também? Calma. Eu fui. Só que no âmbito de deslocamento. Eu fui à igreja. Eu fui à igreja com a minha mãe. Deslocamento. Minha mãe e eu fomos. Eu fui um homem simpático com você, Paulo? Ser. Característica minha. Eu fui simpático com você? Sim. Sim. Paulo, nós já nos conhecíamos anteriormente. Eu era simpático com você no início? Paulo, eu era simpático com você? Est-ce que j'étais sympa avec vous au début? Entendeu? Entendi. Semelhante ao verbo ir. Eu vou, je vais. Eu fui. Je suis allé, que é aquela explicação que eu fiz ali. Eu ia, olha só, ir no imperfeito. J'allais. J'allais, eu ia. Então, não posso usar esse ET. Não, porque ele significa o eu fui do verbo ser. Pretérito perfeito do verbo ser. Entendeu? Ok. Que é a questão que ela pensou correto, que a gente leva em conta isso, só que não, ali não vou poder utilizar. Porque houve deslocamento. Quando houver deslocamento, você irá utilizar o verbo aller. Aller. Então, eu fui com deslocamento, aller. Je suis allé. Igual eu deixei aqui. Ok. Fiz toda a explicação. Tá bom? Merci, professor. O plaisir. E desculpa. Merci a vous. Não, que isso, a gente está aqui para isso. Eu aprendo muito com vocês e tenho certeza que vocês também aprendem muito comigo. Então, vamos lá, pessoal, continuando. Vou fazer a quarta e a última eu vou deixar como dever de casa, beleza? Bora lá. Quatrième. Quarta. Olha isso. Olha isso. Eu vou trabalhar à noite. Eu vou trabalhar à noite. É você. Como que eu digo essa frase em francês, pessoal? Eu vou trabalhar à noite. Futur proche. Eu vou trabalhar à noite. Todo mundo pensou? Bora lá. Lembre-se, quando eu te der a frase aqui em português, você vai desenvolvê-la em francês. Eu vou trabalhar à noite. Como é que eu vou? Je vais. Eu sempre aconselho o A mais aberto para não haver confusão com o V. Tá bom?
você é um aluno teimoso, você vai acabar, às vezes, querendo falar eu quero e sem querer falando eu vou. Cuidado. Je vais travailler le soir. Je vais travailler le soir. Vou trabalhar à noite. Je vais travailler le soir. Je vais travailler le soir. Sabe? D'accord? Agora, vamos lá. Passado do eu vou trabalhar à noite. Em português, como é que vai ficar? Eu fui trabalhar à noite. Então, como é que vai ser, Paulão? Deslocamento, deslocamento. É com avoir, né? Être. Sempre o verbo ir, ele só será conjugado no passado com o être. Então, je suis allé travailler. Je suis allé. Coloca a ligação bonitinha aqui, Paulo. Ó. Je suis allé travailler le soir. Très bien. On va faire d'une façon un peu plus naturelle. Tá bom? Um pouquinho mais natural. Então, eu fui trabalhar à noite. Isso. Je suis allé travailler le soir. Très bien. Je vais vous poser une question, d'accord? Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Je suis allé travailler le soir. Ça va. Je suis allé travailler le soir. Então, pessoal, eu perguntei para ele, ó, o que você o que você fez hoje? Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Eu fui trabalhar. Je suis allé travailler le soir. Então, eu fui. Meninas, atenção. Você aí na sua escrita, você vai fazer o quê? Você vai adicionar o e. Por quê? Quando utilizamos o verbo être como auxiliar em suma, a priori, ou seja, na maioria das vezes, nós teremos que fazer a concordância do particípio com relação ao gênero, masculino, feminino, singular e plural. Pense comigo, o Paulo disse que ele foi trabalhar. Singular, apenas uma pessoa, porém, do gênero masculino. Então, ficaria aqui, dessa forma. Agora, imagine que você, a aluna aqui, Bruna, me mandou a mensagem. Lembra? Eu fui trabalhar à noite. Opa, singular, eu, perfeito, uma só pessoa. Porém, é uma mulher. Opa, então eu venho e adiciono o e. Tudo bem? Isso é característica da escrita, pessoal. Porém, sabendo disso, quando você pensar, você for escrever a sua frase, ou você vir, se você observar por aí, você vai saber se é singular, se é plural, se é masculino, se é feminino, tá bom? Je suis allé travailler le soir. Ok? Beleza. Então, para a gente fechar aqui com chave de ouro, Paulo, você vai criar uma pergunta, e você de casa, onde nós poderíamos ter isso aqui como resposta. Essa aí é uma pergunta? Pense assim, ó, eu fui trabalhar à noite. Isso. Pense em português, ó, eu fui trabalhar à noite. Qual, porventura, pergunta eu poderia criar para ter eu fui trabalhar à noite? Pense em português. Noite. Fui trabalhar de noite. Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous faites? Attendez, qu'est-ce que vous voulez dire en portugais, s'il vous plaît? Que você fez ontem? Très bien. Ok, então, o que você fez ontem? Vamos lá. Que verbo é esse, pessoal? Paulo. E pessoal, logicamente. Que verbo é esse no infinitivo? Francês. Pensa lá, português, fazer, não é isso? Fazer. Português, fazer. Como é que eu digo fazer em francês? Faire. Faire. Para criar o passado desse verbo, eu vou utilizar o avoir no presente. Então, vai ser passé composé. J'ai, tu as, là, nous avons, vous avez, ils ont. Bora lá. J'ai, tu as, e lá era on a. Então, vou conjugar o avoir no presente para que possamos aqui só encaixar o particípio e você já sair da aula, já eu fiz, tu fizeste, ele fez, nós fizemos, vocês fizeram, eles fizeram, tudo bem?
nous avons, vous avez, et puis ils ont, ils ont. Então, se você ainda não sabe o verbo avoir, que é o ter, entre lá no le conjuguer e dê uma praticada nele, tá? Verbo avoir. Le conjuguer, o conjugador. Então, você vai ter todos os verbos, todos os tempos verbais, tá? Do francês. Então, aqui, fazer, faire. Particípio do verbo fazer é isso aqui, pessoal. Fait ou fait. Tem essas duas pronúncias. Fait ou fait, tá? Bora lá. Eu fiz. Vou dar uma dica aqui para você não ter problema com relação à pronúncia. Por quê? Normalmente o aluno se confunde com relação a eu faço e eu fiz. Perceba. Eu fiz. J'ai fait. J'ai fait. Leandro, mas se você disse que eu posso falar fait, pode? J'ai fait. Só que, olha o probleminha. Quando você já assimila e fica falando j'ai fait, muitas vezes você vai se confundir com eu faço. Observe aqui. Eu faço, je fais. Então, desde o início, você sabendo que eu faço, vai fazer, presente, je fais, você não vai se confundir aqui com eu fiz. Que você já vai pronunciar como? J'ai fait. J'ai fait, eu fiz. E aí, normalmente, o que o aluno faz? Ele mescla. Ele, às vezes, quer falar eu faço e, sem querer, fala eu fiz. Ou então, às vezes, ele quer falar eu fiz e, sem querer, fala eu faço. Lembre-se, o cérebro, quando ele assimila aquela informação, depois, para você removê-la ou você consertá-la, leva mais trabalho. Então, olha aqui. Eu faço, je fais. Je fais. Como eu digo eu vou, pessoal? Eu vou. Je vais. Seu cérebro ele gosta dos padrões. Ó, eu vou, je vais. Eu faço, je fais. Ok? Entendeu? Eu fiz. J'ai fait. J'ai fait. Para você nunca ter problema de confusão, de confundir o presente com o passado e coisa e tal. Então, vou deixar aqui bonitinho, fait. Porém, você aqui na aula, você que está comigo, você saberá que poderá ser dito também fait. Tá? Beleza, então, eu fiz, j'ai fait. Tu fizestes, você fez de modo informal. Tu as fait. E aí vai receita de bolo, a mesma coisa. Ele fez, il a, com a ligação, il a. Il a fait, il a fait. Nós fizemos, nous avons fait. Você fez, vós fizestes, vocês fizeram, vous avez fait. Eles fizeram, ils ont fait. E voilà. Então vamos lá, vamos ler juntos. Eu vou falar em português e você vai ler em francês. Eu fiz. J'ai fait. Tu fizestes, você fez. Modo informal. Com crianças, amigos, pessoas íntimas, familiares. Bom? Jovens. Tu as fait. Tu as fait. Nickel. Nickel en français signifie parfait. Tá? Essa expressão que eu gosto de utilizar às vezes, nickel significa perfeito. Ele fez. Il a fait. Ah, Leandro, você não colocou ela nem a gente, fazendo uso do on. Pas de souci, on va le faire ensemble. Então, façamos juntos. Ela fez. Ela fez. Fizemos, ou a gente fez. On a fait. Nós fizemos. Porque, às vezes, o aluno acha que o on a fait é a mesma coisa do nu. Não, não, não. O que é o on, pessoal? O sujeito oculto, ou ele vai te dar o sentido informal de agente. Então, a gente fez. Ou fizemos. Sujeito oculto. Quem fez? Nós. Beleza, só que você suprime ali o pronome pessoal. Nós fizemos. Nous avons fait. Você fez de modo formal. O senhor fez. A senhora fez. Vous avez fait. Vocês fizeram. Plusieurs personnes, várias pessoas. Vous avez fait. La même chose.
Eles fizeram, ils ont fait. Elas fizeram, elles ont fait. D'accord? Já que eu coloquei aqui, na afirmação, eu te disse, eu te expliquei como é que é a negativa. Então, como que eu diria aqui, pessoal? Eu não fiz. Eu não fiz o dever de casa. Imagine, você que não faz dever de casa. Eu não fiz. A negação, ela vai girar em torno do auxiliar. Então, para isso, você vai levar lá em conta as primeiras aulinhas, onde eu te expliquei a negação. Pronome, ne, verbo conjugado e o pas. Igual a receitinha de bolo. Então, eu não fiz. Pronome, ne, verbo conjugado aqui, bonitinho, e o pas. Opa! Vogal com vogal aqui. Je n'ai pas. Então, o que você faz? Aqui eu conjuguei o avoir no presente e adicionei o particípio. Eu fiz, j'ai fait. Eu não fiz, eu nego esse já que está aqui, ou seja, eu tenho, ele acaba virando eu não tenho e eu adiciono o particípio. Só que, literalmente, tudo ele vai significar, literalmente significaria eu não tenho feito. Não, nada disso, você não vai traduzir. Você vai levar em conta o que significa. Então, je n'ai pas fait significa eu não fiz. Como eu digo eu não fiz, je n'ai pas fait. Eu fiz um bolo de chocolate. Você vai escrever para mim a pergunta. Você fez um bolo de chocolate? Você vai colocar para mim aqui. Ah, Leandro, mas eu não sei, eu nunca vi. Não tem problema. Melhor ainda, porque você já vai conseguir agora fazer simplesmente, de forma simples. Você fez um bolo de chocolate? Como é que você fez? Vous avez fait. Vous avez fait. Você fez um bolo de chocolate? Não? C'est parti. Vous avez fait um bolo. Lembra lá, petit gâteau? Tudo bem, na França a gente não tem petit gâteau, tá, pessoal? Isso é uma invenção, não há petit gâteau na França, tá? Mas, petit gâteau, já tem a palavrinha. Vous avez fait un gâteau. Você fez um bolo de chocolate? Vous avez fait un gâteau au chocolat. D'accord? Vous avez fait un gâteau au chocolat? Eu fiz um bolo de chocolate. J'ai fait un gâteau au chocolat. J'ai fait un gâteau au chocolat. E aqui, olha que interessante, que mesmo trocando, passando de um verbo para outro, coisa e tal, as informações, as regrinhas, elas são as mesmas. Você vai fazer um gâteau au chocolat, aqui eu posso substituir, pessoal, toda essa estrutura. Você fez um bolo de chocolate? Sim, eu fiz. Eu posso aqui jogar o pronome N. Oui. J'en ai fait un. Subentendendo, sim, eu fiz um. Um quê? Um bolo de chocolate. J'en ai fait un. Pronuncia aqui comigo. Oui. J'en ai fait un. J'en ai fait un. Ligação, j'en. Liaison, d'accord? Contração, elision, elisão, j'en. Ligação, j'en ai fait. J'en ai fait. J'en ai fait un. Fiz um. Um quê? Un gâteau au chocolat. Subtraindo todo esse monte de palavra. Beleza? Agora, bora lá, Paulão. Oi. Vous avez fait le devoir, mon ami? Qu'est-ce que vous avez fait le dernier soir? C'est ça. Qu'est-ce que vous avez fait hier soir? Hier. Ontem à noite, dando esse sentido, ou você subentender na noite passada, a última noite, ou você pode falar assim, qu'est-ce que vous avez fait la nuit? La nuit de... Vimos hoje, novamente. nuit... Rosana, la nuit dernière, a noite passada. The last night. D'accord? Se eu trouxesse até do inglês aqui, nós conseguiríamos criar novamente o padrão. Até mesmo hoje com um aluno,
está um pouco assim, falando, não, às vezes eu não consigo lembrar das palavras, às vezes eu penso em francês e me lembro em inglês. Eu falei, sim, porque o seu cérebro ele está correlacionando com o inglês. Só que você consegue correlacionar com o português, o inglês ou qualquer outro idioma que você tenha. Aí eu falei para ele, como é que é mesmo? Eu já tinha dado aula, né, coisa e tal, como é que é agora? Na verdade, eu falei assim, como é que é agora em inglês? Aí ele, now. E em francês? Maintenant. Na mesma hora ele linkou. Porque da mesma forma que seu cérebro ele linka ao inglês, se eu te trago o estímulo do inglês, ele consegue coligar com a informação em francês. Da mesma forma, no português, do português para o francês, do francês para o português. A gente brinca aqui com o cérebro de vocês que você acaba nem percebendo muitas vezes. La nuit dernière. Então, a última aí, Paulão, como é que ficou? Bonitinho? Mas está errado le dernier soir? A gente não utiliza dessa forma. Eu iria dizer assim, monsieur, ça va, je vous comprends, mas ce n'est pas comme ça que nous disons en français. Seria tipo isso. Eu te entendo, senhor, mas não é dessa forma que a gente fala no francês. Tá bom. Então, qu'est-ce que vous avez fait la nuit dernière? C'est ça. Só cuidado para não se confundir com o fait, tá bom? Fait, fait, tudo bem? La nuit dernière. Alors, j'ai fait un gâteau au chocolat. Et vous, qu'avez-vous fait? J'ai regardé des séries. Passado. Je regarde des séries. Calma. Je regarde, observe. Vou fazer com você novamente, ó. Regardez la des séries. télé. Perfeito. Pardon. Regardez la télé, regardez la série. E não é je regarde la série, je regarde une série. Então, regarder la télé que eu botei ali é a expressão olhar TV, assistir TV, perdão. Então, assistir TV, deixa eu deixar o télé, que é a estrutura geral. Ali a gente entraria de modo mais fazendo une. Mas vamos lá. Assistir TV, regarder la télé. Qual que vai ser o passadinho dele aqui, ó? J'ai regardé, porque é passado. Então, isso. Então, o que eu vou fazer? Vou tirar o R e vou adicionar o agudo. Eu assisti TV. J'ai regardé la télé. Aí, agora, no seu contexto, Paulo, você falou que assistiu uma série, correto? J'ai regardé des séries. C'est ça. J'ai regardé, então assisti séries. J'ai regardé des séries. Umas séries. Então, fazendo uso aqui do artigozinho indefinido. Eu assisti uma série. J'ai regardé des séries. Ça va? Très bien, mon ami. Félicitations. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Então, pessoal, essa última eu vou deixar aqui com vocês, tá? Você mesmo vai pensar. Eu te trouxe aqui vários exemplos utilizando o próprio português no presente. Você vai fazer o seu, tá? Vai pensar aí, trazer uma estrutura para o português, vai falá-la e depois escrevê-la em francês. Porque você pensa nela, você fala. Eu preciso ir ao banco amanhã. Vamos dizer, eu vou fingir que essa é a minha frase. Você vai fazer a sua, mas vou deixar como se fosse a quinta. Eu preciso ir ao banco amanhã. Eu preciso. J'ai besoin. Eu preciso ir. J'ai besoin d'aller. D'aller où? Ir aonde? J'ai besoin d'aller à la banque. Quando? Quand? Amanhã. Demain. J'ai besoin d'aller à la banque demain. Se eu fosse trazer aqui no âmbito do passado, eu precisei ir ao banco. E aí você faria semelhante ao que nós fizemos aqui a aula inteira. Ou eu poderia dizer, eu vou ao banco amanhã. Eu vou ao banco amanhã. Je vais à la banque demain. Eu quero ir ao banco. Perceba, eu estou trazendo várias estruturas que você já sabe criar, mas às vezes você fica com preguiça. Por quê? Porque pensar cansa. Eu sei como é que é, eu já estive no seu lugar. Eu quero ir ao banco. Je vais aller à la banque. Eu devo ir ao banco. Eu devo ir ao banco amanhã. Eu devo. Que verbo é esse?
É o verbo devoir, que nós vimos hoje, só que ele não estava como devoir, ele estava com uma palavra, o substantivo dever. Dever. Quais são os seus deveres como cidadão? Quels sont vos devoirs como citoyen? Percebeu a conotação? Então, contexto. Verbo, dever. Substantivo, deveres. Que você precisa fazer. Ou o próprio dever de casa. Devoir, dever, é o verbo. Ele vai te dar os dois sentidos, o sentido de dever ou de ter que. Lembra lá? Le conjugueur, mais um verbozinho para você, já dá uma investigada lá. Eu devo, eu tenho o quê? Je dois. Eu tenho que ir ao banco, eu devo ir ao banco. Je dois aller à la banque. Très simple, très pratique. E aí, se aqui eu diria, eu precisei ir ao banco, j'ai besoin d'aller à la banque. Eu precisei ir ao banco. Je vais à la banque demain. Eu vou ao banco amanhã. Só que, lógico, entenda, quando eu trago aqui o contexto do passado, eu não vou manter o demain. Teria como eu falar assim em português? Ó, eu precisei ir ao banco amanhã? Estou falando que às vezes tem aluno que me manda mensagem, professor, mas você botou ali... No... Não, você vai modificar. Ficou no português. Eu precisei ir ao banco ontem, mês passado, na semana passada, comme vous voulez. La semaine dernière, le mois dernier, hier, avant-hier, aujourd'hui, ce matin, cet après-midi, ce soir. Então, todas as estruturas, todos os advérbios de tempos que nós já vimos, tá? Então, eu fui ao banco, você vai trocar, como eu acabei de falar. Je vais aller à la banque, eu quero ir. Eu quis ir. Eu quis ir. Je dois aller à la banque, eu devi, eu tive que ir ao banco. E aqui eu já vou te deixar o particípiozinho dele. Verbo devoir, você terá, olha que interessante, vai ter o de. E por que ele vem com esse circunflexo, Leandro? Você já sabe. Quando a gente fala, eu bebo café, qual particípio que a gente utiliza? Eu bebo café. De. Percebeu? Então, esse de do verbo devoir, eu devia, eu tive que, ele vem com circunflexo, para que não haja confusão aqui com o partitivo do, ou simplesmente a preposição do, porque isso aqui significa do, tá bom? Bebo café. Do café é uma parte de um todo. Ça va, les amis? Então, chegando aqui ao término, façam dessa forma, percebam, não é difícil, você só tem que sentar, colocar o bumbum na cadeira e fazer acontecer. A mágica acontece quando você cria suas próprias frases, para você não ficar dependente de mim. Você não precisa de mim. Beleza? Oi, Marta. Deixa eu salvar aqui. Professor, por favor, eu me atrasei hoje na aula, eu fiquei sem a primeira frase, que foi objeto do exercício. Essa é a minha primeira questão. A segunda são em relação às respostas dos colegas, que eu percebo que eles introduzem algumas palavras que eu não conheço ainda no vocabulário. E, para mim, isso é importante. Se o senhor pudesse, quando encaminhar a aula para a gente, completar para mim essas respostas, né? Eu agradeceria. Tá. Aí, essa aqui é a primeira, Marta. Vous voulez... Como o senhor pergunta, teve para uma colega, você perguntou, você está escrevendo o que você está falando, né? Sim. Então, isso ajuda muito para nós, inclusive para a nossa correção, porque eu estou escrevendo o meu francês como eu escuto. Então, eu tenho cometido erros horríveis na hora de eu completar a aula, entendeu? E depois eu estou perdendo um tempão fazendo as correções e tal, né? E se isso for... Mas você pode me mandar, Marta, quando for assim, pode me mandar que eu dou uma olhada para você não ficar quebrando cabeça corrigindo, entendeu? Ok.
Tudo Me bem. mande, porque aí eu vejo e aí já falo, não, aqui é dessa forma, aqui, entendeu? Fica até mais simples, porque aí você já foca, na verdade, em praticar, em fazer os exercícios. Ok, então. Eu Tá estou com bom? um monte de exercício feito, eu mesmo corrijo, vira aquela confusão, mas eu vou fazer isso, então. Não, é só mandar, pode mandar lá no grupo, tá? Ó, então, Ok. essa primeira que você me perguntou, essa daqui, ó. Vous voulez prendre du café avec moi? Você quer tomar café comigo? Tomar mesmo, tá, pessoal? Não estou colocando verbo beber aqui, não. É o Tudo bem. tomar, tá? Então, sempre quando eu faço uso aqui do pegar, do tomar, coisa e tal, eu já faço de fait exprès, eu faço de propósito. Por quê? Porque o objetivo não é você colocar o bebê. Eu não pedi o verbo beber. Eu não posso botar o bebê? Pode. Mas, se você ficar beber, 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 e quando eu quiser falar tomar? Ah, eu não sei. Porém, você sabe. Só deixou de utilizar num contexto. Não foque só tomar café. Prendre du café. Boire du café. Ah, e aí você pratica de forma integral, mais variada aí, questão de contextos. Tá bom? C'est ça, mes amis. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Martha. Félicitations. Je vous souhaite une superbe soirée. À demain. Ciao, ciao. Merci. Au revoir.